Destrinchar um pouco mais o destaque da nossa querida colega Sônia Blota, né, que chamou atenção para o discurso do Lula em relação ao acordo do Mercosul com a União Europeia. A nossa analista Samantha Pineda, advogada e diretora do canal AgroMais, está conosco ao vivo aqui para trazer mais informações, né, sobre a crítica do presidente Lula ao dispositivo que prevê sanções no acordo Mercosul-União Europeia. Como é que está repercutindo aí a fala do presidente brasileiro a respeito desse assunto, hein, doutora Samantha? Seja bem-vinda aqui, bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Olha, a gente já esperava, né? Quando baixa a guarda de um lado, a gente sabe que a única bandeira que é aceita como protecionismo hoje é a bandeira ambiental. E a União Europeia vem usando disso largamente, desde quando... Vamos lembrar que já faz aí, se a gente colocar na ponta do lápis, nós estamos falando de acordo Mercosul-União Europeia há décadas. E sempre teve uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas o que mais pegou, o que mais colou nessa questão sempre foi a questão ambiental. Antes, né, com todo respeito à minha querida Sônia Blota, que mora lá em Paris, Emmanuel Macron foi um ferrenho defensor da não entrada do Brasil no Foi acordo mesmo. por conta... Sempre ele criticou muito, né, por não entrada do Brasil por conta de É o desmatamento principal primeiro. porta-voz, né, Samantha? Exato, ele sempre... Porque a gente sabe, Sônia, que na França, qualquer entrada de produtos primários como o Brasil pretende exportar para a Europa com esse acordo, vai sim impactar a questão principalmente de preços, porque vai ter maior oferta, é a questão de mercado. Mas a fala do presidente Lula foi muito pertinente, mas foi suave, segundo aqui a análise de todo o pessoal do agronegócio, viu, Pedro? Foi suave por quê? Primeiro porque as condições mudaram no meio do caminho. Dessa negociação que nós estamos agora fazendo, as condições foram impostas lá atrás, a questão de 7, 8 meses, a última proposta foi colocada, e uma vez que o Brasil conseguiu atender todas as exigências, veio um novo caderno com uma nova questão sendo colocada, como mudanças climáticas. Ou seja, quando você atende às questões que eles colocam, eles vêm com novas questões. Então, por isso a fala do presidente Lula foi vista como muito sutil, no sentido de que não é só a questão, como o presidente Lula falou, de começar com desconfianças um acordo. É a questão de que a relação de confiança está abalada porque quando eu atendo às suas condições, você cria novas condições. E não foi colocado, né? Ele foi super cortês com a Úrsula, que estava aí, o encontro, ele foi super cheio de humor, né? Ele brincou nas redes sociais, que era Dia dos Namorados, ele estava com a Úrsula e não com a Janja. Mas o agronegócio achou super sutil a fala, porque de fato nós precisamos olhar para isso com a gravidade que tem. O jogo tem que ter regras pré-definidas e não mudar no meio do caminho, e mais do que isso, ele não citou o esforço paralelo que a União Europeia está fazendo. Então, enquanto eu estou aqui fechando um acordo com você com esses critérios, eu estou aprovando no Parlamento Europeu uma legislação que vai barrar, a partir de 2025, produtos primários do Brasil que provenham de áreas desmatadas. E aqui eu volto a dizer, nós temos uma previsão legal de possibilidade de conversão de áreas nativas em áreas de produção de alimento, respeitando o meio ambiente e deixando uma porcentagem de reserva legal. E a União Europeia está deixando claro nessa nova lei do parlamento que não vai aceitar essas novas conversões. O que sim, claro, prejudica essa exportação e justo dos produtos que o Brasil mais exporta, viu, Pedro? Café, borracha, carne, bovina principalmente. Então, realmente, o jogo não está limpo nessa questão, não. E, Samantha, não há também reciprocidade, né? A Europa destruiu todas as suas florestas, né? Há estimativas que indicam 0,5% apenas de floresta, de toda a floresta europeia ainda persiste. Eles dizem que pode chegar a 3%. O Brasil preserva 70% das florestas. Então, assim, se esse jogo valesse também para eles, ou seja, não são aceitáveis produtos em área desmatada, todos os produtos agrícolas ou do agronegócio europeu provém de áreas desmatadas, né? Mas o que eles querem, nós podemos desmatar, nós temos esse direito. Vocês que são colônia ou ex-colônia que não pode
fazer isso, né? É uma tristeza mesmo, né? Eu achei constrangedor também para o Brasil essa senhora chegar aqui, essa alemã, e dar um trocado, assim, aquela coisa do troquinho, né? 20 milhões aqui para o Fundo Amazônico, como se o Brasil tivesse ali esfomeado, né? Famélico, com o pires na mão, esperando esse tipo de trocadinho, né? É uma vergonha que o governo brasileiro não reaja aí, porque isso aí é para o presidente, com a altivez necessária, né? Só, a senhora, por favor, use esse dinheiro aí em locais onde certamente ele será útil, né? Talvez em países remotos da África e tal. Aqui não, né? Tem que ter um certo respeito, porque esse tipo de trocado que eles ficam atribuindo ao Brasil os dispensa de assumir compromissos efetivos, né? Do ponto de vista ambiental, global, e não apenas em relação ao nosso país. O Brasil continua ainda muito envergonhado sobre esse tema, né? E se comportando com aquele famoso complexo de vira-latas de que falava Nelson Rodrigues. Perfeito, Cláudio. A gente fica com aquela sensação de mendicância, né? Lembrando que para a transição energética, para a regularização fundiária da Amazônia, para estabelecimento de uma bioeconomia, nós estamos falando em trilhão. Então, não adianta chegar a 20 milhões. Não resolve, aliás, não começa a resolver nenhum tipo de problema. Dá uma sensação à Europa, à União Europeia, de que estamos contribuindo. E o Brasil fica nessa situação realmente de um neocolonialismo ambiental a que tem se submetido. A reciprocidade é um ponto muito importante, porque o nosso parlamento também já se movimentou no sentido de exigir da Europa questões ambientais prementes. Por exemplo, toda a indústria europeia se baseia em energia fóssil. Petróleo, gás, carvão, que são as maiores emissores de gases de efeito estufa. Enquanto aqui no Brasil a gente usa a maior parte de energia renovável, né? Nossa energia elétrica, principalmente, mais de 80%, baseada em hidrelétricas, solares, eólicas, sem falar do nosso biocombustível que a gente tem aí fortemente no agro. Mas a parte dos recursos, a gente sempre toca nisso aqui. Fica uma sensação de mendicância do lado de cá, mas é falta de um plano a ser apresentado. Olha, vai custar X porque a gente vai fazer isso. E qual vai ser a contribuição desses países que são os maiores poluentes? Tanto que já desmataram tudo, e aí a gente fala num número que vai realmente de 1 a 3%. Mas aí, Cláudio, incluindo as florestas plantadas da Europa, tá? Não é de vegetação nativa. O Brasil tem 66% de vegetação nativa. Não estamos contando nossas florestas plantadas, que são 10 milhões de hectares. É muito desigual esse jogo. Exatamente. Dentro desse contexto, a gente até falava que se eles estão querendo impor aí condições para a importação de grãos para a Ucrânia, que é quem eles estão apoiando, que eles estão do lado da guerra, você imagina o que fazem com os outros países. E lembrando também, né, que dia 22 e 23 da semana que vem, Lula estará aqui em Paris com Macron frente a frente. Vamos ver o que vai sair disso. Me dá um pouco de receio, de novo, de acontecer, viu, Sônia? Exatamente o que vem acontecendo. O discurso ser esse: estamos de volta ao jogo, não apresentamos nenhum plano, mas viemos aqui dizer que vocês precisam contribuir. Me dá um troquinho? É isso aí. Ô Samantha, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente acompanha há quantos anos essa novela do Acordo Mercosul-União Europeia? Há décadas, não é? E cada hora é uma coisa, cada hora existe um problema, vai, volta, agora está quente, agora esfriou, parece brincadeira de criança. Pelo que você sente, Samantha, existe um real interesse da União Europeia de fechar, de fato, esse acordo com o Mercosul, ou isso aí é coisa para inglês ver, hein? Thaís, você é muito direta. Existe, sim, o interesse da União Europeia nesse acordo, embora eles não sejam nossos principais compradores dessas commodities que a gente exporta mais para a Ásia, eles são grandes consumidores de produtos do Brasil, desde que haja um
um desequilíbrio, né? Desde que eles tenham vantagens. É isso que a gente vem vendo nessas negociações que vem há anos se arrastando aí, né? Como a Sônia falou aí, exatamente 24 anos esse acordo. Quando nós olhamos as necessidades europeias de produtos primários, eles querem subsídios, eles querem condições que sempre que a gente atende, eles mudam. Então, existe um interesse desde que haja uma vantagem para a Europa. Não há, pelo que nós percebemos, infelizmente, não há o interesse num acordo honesto, equilibrado, em que ambas as partes tenham vantagens. E no caso de produtos primários, sempre é o Brasil que é o maior fornecedor e será no planeta hoje. E a gente precisa parar de discutir isso também, a questão, né, de que o Brasil precisa olhar que ele é o maior produtor do mundo. A gente, enquanto nós estamos discutindo CPI de MST, condições de Mercosul União Europeia, falando de questão indígena, quer dizer, tentando resolver passado, ainda amargando um discurso de revanchismo eleitoral, nós teremos nos Estados Unidos uma super safra. Eles estão cuidando dos fertilizantes deles, eles estão cuidando da produção deles. Então, nós teremos aí no nosso principal concorrente uma super safra e nós teremos no Brasil, além de uma questão complexa do ponto de vista ambiental, nós teremos uma questão complexa do ponto de vista climático. Temos o Laninha e um super El Ninho vindo aí, que prometem dificuldades climáticas no Brasil. Então, ou a gente começa a olhar para frente e ver o que tem de fato nesses jogos, né, com relação a acordos multilaterais e com relação ao que se espera que o Brasil não produza, ou a gente realmente vai cair nessas cascas de banana colocadas pelo comércio internacional para nós. Samantha Pineda, advogada, especialista em direito ambiental, né, que fala o que você não costuma ouvir por aí, sempre aqui no Jornal Gente, se informando com qualidade. Samantha, até a semana que vem. Obrigado pela participação aí e até a próxima, hein?